Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma contação de histórias aqui da Evolucim. O meu nome é Emily e, pessoal, hoje eu tenho um convite para você que está aí assistindo a contação de história, que é o seguinte: a contação de hoje é uma história clássica, todo mundo conhece, de verdade. Acredita em mim, todo mundo conhece. Mas o meu convite para vocês hoje é para que vocês tenham uma outra perspectiva dessa história. Mas sem enrolação, eu vou contar aqui para vocês. A verdadeira história dos três porquinhos. Seguinte, esse livro, ele é da editora Companhia das Letrinhas, ok? E é o Diário do Lobo. Então vamos lá. Depois, no final dessa história, eu gostaria que vocês comentassem aqui nos comentários sobre o que vocês acharam dessa história. Mas vamos começar a história. Depois eu conto mais coisa. Vamos lá. Em todo o mundo, as pessoas conhecem a história dos três porquinhos. Ou pelo menos acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Adivinhe quem que tá contando essa história? Eu sou o Lobo, Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou todo esse papo de lobo mau, mas está completamente errado. E aqui a carinha do nosso lobo. Talvez seja por conta da nossa alimentação. Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichinhos engraçados, como coelhos e porquinhos. É apenas o nosso jeito de ser. Está na cadeia alimentar. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mau. É aqui. Mas, como eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. Espirro A mais B açúcar. Vamos ver o que o lobo tem para contar pra gente. E essa é a verdadeira história. No tempo do Era uma vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida e amada vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito e fiquei sem açúcar. Aqui é o nosso lobo fazendo a receitinha do bolo para sua vovó. Então, resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. Agora, esse vizinho era um porco. E não era muito inteligente também. Ele tinha construído a sua casa toda de quê? De palha. Dá para acreditar? Quero dizer, quem tem a cabeça no lugar não constrói uma casa de palha. E aqui o nosso lobo indo pedir açúcar para o primeiro porquinho na casa de palha. É claro que, assim que bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando na casa dos outros, então chamei: Porquinho, porquinho, você está aí? Ninguém respondeu. Eu já estava a ponto de voltar para casa sem o açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Foi quando meu nariz começou a coçar. Coçar. Senti o espirro vindo, então inflei, atchum, bufei. Ixi, aqui. E o lobo espirrou. Adivinha o que aconteceu? Soltou um grande espirro. É aqui, ó. A casa se desmoronou inteira. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. E bem no meio do monte de palha estava o primeiro porquinho, Mortinho da Silva. Ele estava em casa o tempo todo e não me atendeu. Aqui, ó. E o porquinho. Seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda. Então eu comi.
Imagine um porquinho como se ele fosse um grande cheeseburger dando sopa. O que que você faria? E a cara do lobo. O que fazer? Eu estava me sentindo um pouco melhor, mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse vizinho era irmão do primeiro porquinho. Ele era um pouco mais esperto, mas não muito. Tinha construído a sua casa inteira com telha. Com lenha, perdão. A casa toda de lenha. Toquei a campainha da casa de lenha, ninguém respondeu. Chamei: Senhor Porco! Senhor Porco! Você está em casa? Ele gritou de volta: Vá embora, lobo! Você não pode entrar! Estou fazendo a barba das minhas bochechas rechonchudas. Esse porquinho respondeu: Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo. Eu inflei e bufei. Atchum! E tentei cobrir minha boca, mas soltei um grande espirro. Você não vai acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinha do irmão dele. Quando a poeira baixou, lá estava o segundo porquinho, mortinho da Silva. Palavra de honra. E aqui a casa desmoronada e o belo porquinho. Na certa, você sabe que a comida estraga se ficar abandonada ao relento. Então fiz a única coisa que tinha que ser feita. Jantei de novo. Era o mesmo que repetir um prato. Eu estava ficando tremendamente empanturrado, mas estava um pouco melhor do resfriado, acredita? E eu ainda não conseguira aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Então fui à casa do próximo vizinho. Esse sujeito era o irmão do primeiro e do segundo porquinho. Devia ser o crânio da família. Sabe por quê? A casa dele era feita de tijolos. Exatamente. Uma casa de tijolos. Bati na casa de tijolos, ninguém respondeu. Eu chamei: Senhor Porco, o senhor está? E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Cai fora daqui, lobo! Não me amole mais! E veio me acusar de grosseria, disse o lobo. Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar e não queria emprestar. E não ia dar nenhuma xicrinha pro bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Que porco! Eu já estava quase indo embora para fazer um lindo cartão de aniversário em vez de um bolo, quando senti um espirro vindo. Eu inflei e bufei e atchum! Espirrou de novo. Então o terceiro porquinho gritou: E a sua velha vovozinha pode ir às favas. Ai, meus amigos. Aí foi o estopim. Aqui o lobo espirrando e o porco ali olhando na frestinha da porta. Sabe, sou um cara geralmente bem calmo, disse o lobo. Mas quando alguém fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar a porta daquele porco. E todo o tempo eu estava inflando, bufando, espirrando e fazendo uma barulheira. E aqui, polícia, televisão, já estava tudo aqui, ó, na porta, na casa de tijolo do terceiro porquinho. E o resto, como dizem, é história. Saiu na manchete do jornal: O Lobo Feroz. Tive um azar. Os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros dois porcos. E acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. Então, enfeitaram e exageraram a história como todo aquele negócio de bufar, assoprar e derrubar a sua casa. E fizeram de mim o lobo mau. É isso aí, essa é a verdadeira história. Eu fui vítima de uma armação. Mas talvez você possa me emprestar uma xícara de açúcar.
Hum, e assim finaliza a nossa história. E aí, eu gostaria de aproveitar e dizer que eu achei muito interessante essa historinha, essa abordagem que os atores fizeram, sem falar na ilustração, muito legal mesmo. E agora, falando um pouquinho dessa história, eu queria que vocês dissessem o que vocês acharam dessa história. Vocês acreditaram nessa história do lobo? Ou vocês não acreditaram e, tipo assim, não, balela, né? Lobo mal é lobo mal. Por isso que no início da contação, no início desse vídeo, eu fiz um convite para vocês para olharem numa outra perspectiva. Porque durante muitos anos nós ouvimos a história dos três porquinhos e do lobo mau. E na visão de uma quarta pessoa vem da história. E aí, esses autores trouxeram pra gente a visão do lobo mau, ou melhor, do lobo. E aí fica aquela dúvida. Ele era um lobo mau ou não era um lobo mau? O que vocês acham? Gente, eu gostei muito dessa história porque traz pra gente uma outra perspectiva. Me lembrou muito daquela música do Atire o Pau no Gato, que fizeram uma outra versão do Não Atire o Pau no Gato. Não sei se vocês já ouviram. Quem não ouviu, vale a pena dar uma procurada no YouTube. Que é justamente trazer essas novas perspectivas, né? Historinhas de Era uma Vez, de princesas, castelos e príncipes. Muitas vezes, né, já fizeram várias histórias assim, desconstruindo todas essas crenças, essa cultura. E, e ao longo das décadas, essas historinhas elas vão mudando e trazendo um olhar mais crítico, fazendo com que os leitores tenham um olhar mais crítico. Então, imagina, você de casa deve ter escutado essa historinha quando era muito pequenininho. E aí agora escutar essa outra versão, aí você fica assim, mas como assim? Dá um tilt na cabeça, né? Muda a perspectiva. E isso é muito interessante, que é o desenvolvimento do pensamento crítico, do raciocínio lógico. E fica aí a dúvida. E aí, você acredita nessa história do lobo mal? Perdão, do lobo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Fiquem atentos às programações da Evolucim. Temos muitas programações gratuitas no YouTube, aqui no Instagram e no Facebook também. Se cuidem, fiquem bem. Um beijo e até a próxima contação de história.